não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que nos fez idôneos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos parar aqui. Paulo, nesse trecho da carta, ele deixa claro que agradamos ao Senhor quando produzimos vida frutífera, que não envergonhe o nome do Senhor, que não envergonhe o Evangelho, porque como está escrito lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, nós fomos criados para boas obras. E no momento em que Deus nos cria para boas obras e nós não produzimos essas boas obras, nós estamos envergonhando o nome daquele que nos criou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos ouvido falar muito na ira de Deus e na ira do Cordeiro, e não lemos na Bíblia sobre a ira do Espírito Santo. Mas o que é ira? Por que vem a ira? Eu dou um exemplo sempre assim. Você acorda 2 horas da manhã com uma tremenda dor de cabeça. Aí você não quer levantar, porque 2 horas da manhã é horrível para levantar. Mas você sabe que tem que levantar para tomar um medicamento, senão você não vai dormir o resto da noite. Então você levanta, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, traz e bota em cima da sua mesinha de cabeceira. Aí você vai no seu armáriozinho de remédio, que todo mundo tem criança em casa, tem um lugar para guardar remédio, que criança vê remédio, pensa que é bala. Então você tranca o armário e você sempre põe a chave em cima do armário. Então você chega lá e passa a mão em cima do armarinho, e quando você passa a mão, alguém passou ali, pegou a chave, mas não devolveu no lugar. Pode ter sido um filho, filho sempre faz isso. Marido também, viu? E agora você fica irado. Você não ficou irado quando acordou com dor de cabeça? Você não ficou irado quando teve que levantar para ir buscar água? Você ficou irado quando não pôde tomar o remédio porque alguém tirou a chave dali? Então a frustração é que produziu ira. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nos guardou no seu coração durante todo esse tempo, porque ele mesmo diz a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus nos escolhe, nos planta no ventre de uma mulher, ventre certo, na hora certa, no lugar certo. Deus coloca em nós todos os atributos necessários para produzirmos, para frutificarmos.
Um dia, ele promove tudo para que conheçamos o seu filho e nós vamos negá-lo. Nós vamos fazer vergonha. Os planos de Deus foram frustrados. Deus não se frustra. O plano de Deus não é frustrado. Mas acontece o seguinte, que ele ficou irado. Porque você o rejeitou, porque você o rejeitou, porque você o rejeitou até o final. Então, aqui Paulo deixa bem claro que nós fomos criados para boas obras, ele diz em Efésios, e aqui fica claro que nós temos que frutificar. Nós frutificamos nos galhos mais baixos, que é a humildade, e nos galhos mais altos, que é o conhecimento de Deus. Uma das palavras que mais se ouve hoje em dia dentro da igreja é poder. Sempre me dizem nas igrejas, precisamos mais poder. Eu quero poder. Precisamos de poder para testemunhar. Precisamos de poder para operar milagres. Mas poder para fazer com que o mundo nos escute. Tudo certo. Eu também oro para ver o poder de Deus se movendo num grande e genuíno avivamento. Eu quero. Mas o que Paulo tinha em mente quando ele orou por poder a ser visto na vida dos cristãos colossenses, era o poder para que eles perseverassem com alegria para a glória de Deus, mesmo no meio de tanta luta, ainda agradecendo a Deus, como você vê no versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quantas vezes nós desistimos por causa das lutas que temos que empreender? As coisas mais tristes você ouve da boca de crente, você olha para a pessoa e você não acredita que é crente. Não acredita que é crente. Eu fui afrontada, eu já nem digo confrontada, com uma pessoa que foi me levar no aeroporto aqui em Salvador. Como é isso que é quem morreu? Uma mulher que deixou a vida toda na Europa com tudo do melhor para servir a Deus aqui, entregou a vida pelos pobres. Como que ela morreu? Eu digo, aí é que está o seu engano, minha filha. Ela não morreu, a morte está vencida, ó. Desde que Jesus ressuscitou, a quem voltou para casa. Eu não estou com inveja dela, porque um dia eu também vou. Mas ela voltou para casa. A casa de barro ficou e eu enterrei. Mas ela se mandou. Até a senha bancária, se meu neto não soubesse, eu tinha ficado sem elas. Que levou tudo, senha de computador, tudo. Quem mandou não toma nota. O que eu quero dizer é que nós ouvimos coisas assim, pessoas que não têm a menor noção. Não sabem o que dizem. Entraram para o cristianismo, mas o paganismo continuou dentro deles. Revoltadas porque alguém morre, a morte está vencida. O cristão não morre, o cristão dorme. Como Jesus Cristo falou mesmo a respeito de Lázaro. Então nós vivemos uma coisa e falamos outra. A Bíblia chama isso, por boca do profeta Oséias, um pão que não foi virado. Uma pessoa, se é um pão que não foi virado, tem tudo para dar um pão maravilhoso. Pão que não foi virado é um pão que numa massa que não foi batida, não foi trabalhada. Você bota farinha de trigo, você bota leite, você bota ovos, você bota tudo, mas você não vira, você não mexe. Então tem todos os ingredientes do pão, mas não vai ser pão nunca, porque não foi virado.
De outra forma, o profeta chama isso de uma pomba enganada. É pomba, mas cai no laço. Por quê? O mundo, nesse mundo em que nós estamos, nós precisamos de um suprimento do poder de Deus para continuarmos na direção do Senhor. Porque todos os caminhos nos chamam para fora do caminho certo. Diante de tantas oposições, ataques e frustrações, nós precisamos estar centrados no que nós viemos fazer aqui. Mas sabemos que não seremos esmagados, porque o poder de Deus opera em nós. Já tem um chamado lá dentro. É como um dia eu estava pregando na igreja do Nazareno Central de Campinas e o pastor Aguiar Valvassouras disse: aqui eu quero avisar para vocês que hoje quem vai pregar aqui é uma mulher. E vocês sabem que nesse púlpito aqui mulher não prega. Mas essa mulher pode pregar. A única mulher a quem eu entrego o púlpito. A igreja lá, 6.000 membros. E eu olhando para a cara dele. E ele disse assim: porque a mulher gosta de falar abobrinha. E mulher, meus irmãos, assim, ele é brabo desse jeito assim. É como uma pipa. Você solta no ar, mas segura na linha. E aquilo dali soou mal aos meus ouvidos, que eu sou mulher. E eu pensei, que pastor é esse que vem dizer uma coisa dessa aqui para mim? Mas eu não tinha o que dizer para ele, porque ele me pegou de surpresa. Aí quando ele me passou o microfone, eu disse para ele: pastor, um dia eu vou dar uma resposta para o senhor. Agora eu ainda não tenho. Sabe que eu descobri que o homem falou a coisa certinha? Não a respeito de mulher, mas a respeito de nós em relação a Deus. Deus nos colocou no mundo caído. Deus nos colocou no mundo que inteirinho jaz no maligno. Mas Ele nos segura numa cordinha. Como uma pipa. A gente pensa que está solto, que foi esquecido. Não. Ele segura numa linha. E essa linha é alguma coisa que Ele colocou em nós antes de nascermos. É um coração que o busca em adoração. Deus colocou uma linha de adoração em todo ser humano, de forma que todo homem vai buscar adorar. Ele vai adorar um pedaço de pau, uma pedra, um rio, uma cachoeira. Ele vai adorar o sol, ele vai adorar dinheiro, ele vai adorar a si mesmo, mas ele vai adorar. Até o momento em que ele encontra o seu verdadeiro objeto de adoração, que é Jesus. Essa é a linha que ele nos segura. Portanto, no meio de todas as provações que passamos aqui, nós precisamos saber que o poder de Deus está operando em nós e no final nós vamos sair com a experiência dolorosa, mas com uma experiência pronta, dando glórias a Deus. Não sabemos exatamente onde termina a oração que Paulo fez, que você vê que ele começa no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Nós não sabemos em que ponto da carta termina esta oração, mas Paulo parece que dá uma terminada no versículo 12, no início, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Porque eu penso que a oração terminou aqui. Porque o que ele passa a dizer agora, a partir do versículo 13, é algo que os colossenses já tinham. É algo que já existia nos crentes de Colossos. Não é? Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui já existia na igreja em Colossos. Eles eram igreja, eles já compartilhavam da herança dos santos da luz. Então Paulo não ia pedir isso para ele, não é? A libertação do império das trevas, nós sabemos, lugar no reino do Filho, é a redenção e perdão dos pecados. É um trabalho de Jesus Cristo. Então ele nos libertou, nos redimiu, nos transportou. Perdão dos pecados, é isso que ele faz, porque ele paga toda a nossa dívida. Isso não precisava pedir para os crentes colossenses, porque eles já tinham. Mas a Bíblia diz que tudo o que ele pediu antes foi a maior e a primeira preocupação dele. Quando Paulo lembra aos colossenses que eles estavam qualificados para compartilhar da herança dos santos, isso significa que eles tinham todas as condições, que eles preenchiam todos os requisitos necessários para se tornarem herdeiros de Deus. Significava que eles estavam em Cristo. Porque em Cristo nós somos co-herdeiros. Eles se renderam a Jesus e agora eles eram membros de uma nova sociedade. Eles estavam salvos do império, do domínio das trevas e transportados para outro reino. Isso nós precisamos saber. Isso nós precisamos entender. Que nós estamos num reino. Nós não estamos separados em tribos. Nós estamos em outro reino. Quantas vezes nós vemos os líderes, os pastores se debatendo como se eles fossem donos de uma tribo? Isso a gente vê muito claro em certos lugares, mas principalmente nos Estados Unidos e Canadá, na Europa, onde tem igrejas assim, brasileiras, porque brasileiros lá são poucos em relação ao Brasil. Então, os pastores brigam por ovelha. Porque ele precisa manter o lugarzinho dele lá, tem que pagar o aluguel. Então existe, em vez deles se unirem para fazer só uma igreja maior, eles ficam cada um querendo seu montinho. E isso faz uma facção horrível. Por quê? Porque os crentes ficam assim, não gostei daqui, vou para ali, se eu não gostar de lá, vou para lá. E isso cria uma andança. Porque não entenderam que nós estamos no reino. Estamos no reino. Olha, na minha igreja eu não vou um domingo